Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui agora na aula 3, a nossa última aula desse mini curso sobre escrita científica com algumas dicas. E aqui a gente está fazendo uma parte 2, uma continuação da aula passada, sobre dicas para escrita, mostrando realmente algumas ferramentas que a gente pode utilizar. A primeira que a gente vai falar, na verdade, aborda inteligência artificial, que é um assunto muito em alta agora e eu acho que é importante a gente abordar isso também. Então, vamos lá. A principal rede social que a gente tem usado hoje é o ChatGPT. Aqui eu já estou mostrando para vocês uma pequena conversa que eu tive com o ChatGPT, que eu já deixei aqui salvado, para mostrar para vocês como que a gente pode utilizar isso. Então, primeiro eu só comecei perguntando, falando com o ChatGPT normalmente, e pedi para escrever uma introdução para um artigo científico em protetores bucais esportivos. Lembrando que como o foco da escrita aqui ela é em inglês também, então por isso eu já estou demonstrando isso em inglês. Então aqui ele traz um título, ele traz uma introdução de alguns parágrafos com bastante informação que é bem interessante mesmo. Eu lendo um pouquinho mais sobre isso, achei bem interessante. Primeira coisa, entender que cada vez que a gente colocar isso, o ChatGPT ele vai escrever de uma maneira diferente. Então, se vocês colocarem a mesma pergunta que eu fiz, essa daqui, a resposta vai ser diferente. Depois disso, eu perguntei aqui embaixo. Ele coloca, né? Sinta-se à vontade para adaptar a introdução para se adaptar melhor ao foco que você está para o seu artigo. E aí eu perguntei, você pode referenciar quais artigos foram usados para esse conhecimento? A resposta do ChatGPT foi que não tem um acesso direto a artigos específicos e que as respostas que ele coloca aqui são baseadas numa mistura de dados que já são licenciados, que já existem, dados criados por treinadores humanos, então são humanos que colocam informação no ChatGPT, ou dados que são públicos, tá? Então ele gerou essa introdução baseada num entendimento geral do tópico, seguindo convenções de escrita científica. Então isso é uma coisa que é muito importante. Então não podemos pegar isso e já usar como escrita pronta. E agora eu pedi um parágrafo de 2 textos com referências de laminados cerâmicos. Na verdade não cerâmicos, que eu não coloquei a palavra cerâmico, mas laminados em odontologia. Então ele trouxe aqui essa parte de um parágrafo. Na verdade ele colocou como two paragraph, mas é um parágrafo único que ele colocou. E ele colocou algumas referências. E isso é uma coisa que é muito perigoso da gente ir atrás. Primeiro, eu gastei aqui uns 20 minutinhos só buscando essas 3 referências. Essa primeira eu encontrei. Então a gente tem aqui essa referência. Já essas duas próximas aqui, então com o sobrenome dessa autoria aqui, Strassler, eu busquei no PubMed pelo autor e pelo ano, aqui 2002. Então, desculpa, se eu venho aqui no ano, entre 99, 2001, 2002, a gente não tem essa publicação. Não existe essa publicação. Não vou falar que não existe, mas eu não encontrei pesquisando bastante. A mesma coisa para essa terceira referência. Então o que a gente percebeu, isso eu já conversei com alguns colegas, a gente percebeu que o ChatGPT em alguns momentos ele inventa coisas que a gente pode utilizar como referência, só que referências que não são viáveis. Bom, pessoal, vocês podem ter percebido um cortezinho aqui, porque aqui eu aproveitei para colocar um pedido que eu não tinha colocado para o ChatGPT antes, que eu acho que é um bom uso para o ChatGPT. Então eu perguntei como escrever uma introdução para um artigo acadêmico para uma revista odontológica. Então ele já me traz o que se sabe, o que se entende como boas práticas, digamos assim, ou boas maneiras de escrever uma introdução. Então isso eu acho que é uma coisa muito importante para a gente usar. É algo que a gente consegue absorver bastante e utilizar bem essas informações, tá? Uma segunda ferramenta, eu aprendi fuçando na internet e vendo vídeo no YouTube e acabei chegando nessa ferramenta que chama Writeful. Então, aqui é o nomezinho, então aqui writeful.com. Ele é um plugin que pode ser colocado no Word, e aí eu coloquei aqui no Word, esse é o manuscrito inicial de um artigo que já foi publicado, e eu quero trazer ele para mostrar como funciona esse Writeful. Então aqui a gente tem
um pedaço de um texto que já está escrito em inglês, tudo certinho. O que o Writeful ele faz que é muito legal? Eu posso selecionar aqui o parágrafo e pedir para ele checar esse parágrafo. Então ele vai demorar um pouquinho, vai fazer um processo, ele vai usar a inteligência artificial para fazer sugestões. Então muitas dessas sugestões são, primeiro, correções do uso, principalmente do inglês, que eu acho que é bem legal para nós que não somos nativos na escrita e na língua inglesa, e algumas coisas até para tentar deixar um pouco mais acadêmico o texto, um pouco menos informal. Então essa é uma ferramenta que eu acho bem interessante colocar como uma dica para vocês utilizarem. A última dica que eu vou passar para vocês não é uma dica de inteligência artificial. Na verdade, é um guia, é um banco de frases acadêmico. Então é um site, se vocês procurarem por Academic Phrase Bank, é da Universidade de Manchester, e ele traz com base em um estudo feito analisando vários artigos científicos que dá uma ideia de como escrever artigos. Então você pode pegar pela introdução, na sua revisão de literatura, descrição de método, relatando resultados, discussão e conclusão. Então, para cada uma dessas etapas, ele traz o que você pode fazer, por exemplo, definindo termos. Então, ele traz várias frases que nós podemos usar. Isso eu acho que é muito interessante. Além disso, ele tem uma versão em PDF que ajuda, então ele traz assim frases que foram utilizadas muitas vezes. Tá? E aí com isso você consegue substituir ou adaptar essas frases de acordo com a sua necessidade no artigo. E a última dica mesmo seria que se você pensa em escrever um artigo numa área que você não domina tanto, uma área correlata, você pode procurar às vezes glossários em revistas que publicam muito sobre aquela área. Aqui um exemplo de um glossário para prótese dentária, da principal revista de prótese dentária que a gente tem. E nesse glossário é como se fosse um dicionário mesmo. Então ele vai trazer aqui a definição de palavras que são mais usadas nessas revistas, em artigos dessa área. E isso você consegue trazer uma referência até para as palavras que você vai usar. E isso acaba te ajudando na hora de publicar. Tá bom? Só voltando aqui, pessoal, só para agradecer da minha parte. E agora vocês vão ter um conteúdo do professor Gilead. Ele vai se apresentar também um colega da Universidade de Cuiabá, que vai falar de um tópico muito importante na hora da escrita, que é o plágio. Tá bom, gente? Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Gilead, eu sou professor do programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas Integradas da Universidade de Cuiabá. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre plágio. Então, esse é um assunto de extrema importância para quem está iniciando nos programas de pós-graduação, iniciando na iniciação científica. Então, é um assunto de suma importância para esses alunos e para nós também, professores. Então, primeiramente, eu gostaria de definir para vocês o que é plágio. Então, plágio é uma cópia parcial ou total de um texto ou de uma ideia. E aí nós vamos ver mais para frente como é que existem diversos tipos de plágio e plágio que uma pessoa faz de uma maneira intencional ou até não intencional, mas isso também é plágio. Então é importante salientar que essa cópia parcial ou total de um texto ou de uma ideia sem citar as fontes ou a fonte propriamente dita, então a pessoa que fizer isso assume como que o texto, aquela criação foi dela, pode existir diversas punições, tá? E essas punições são baseadas no Código Penal Brasileiro, no artigo 184, que é nesse artigo que existe a proteção dos direitos autorais, né? Então, quando o autor ou a autora faz ou usa de plágio, ela pode ser processada e até punida baseado nesse artigo. E aí, só para citar rapidamente, a pena para esse tipo de crime pode ser detenção de 3 meses até 1 ano ou até aplicação de multa. Então, quais são os tipos de plágio?
Então existe o plágio direto, onde o autor copia exatamente as mesmas palavras de outros autores e não cita a fonte original, né? Existe o plágio indireto, onde o autor troca as palavras, substitui por outras palavras, troca as ordens das palavras e, mesmo assim, não cita a fonte. Então, isso também é considerado plágio. Outro tipo de plágio é o plágio consentido, que é quando uma pessoa produz um texto e vende esse texto para outras pessoas. Então, por exemplo, no caso, eu produzo uma dissertação de mestrado, escrevo um TCC e vendo isso para alguém que precisa desse texto para terminar o seu curso. Então, isso é plágio também. Outro tipo de plágio, plágio de fontes. Quando nós, por exemplo, utilizamos um artigo científico e vemos nesse artigo diversas referências. E aí eu utilizo dessas referências citadas em um artigo para referenciar o meu texto. No entanto, eu não li nenhuma referência. Então, isso também é um tipo de plágio que é chamado de plágio de fontes. O outro tipo de plágio é o autoplágio, que é quando nós escrevemos um texto, esse texto é publicado e aí eu utilizo das minhas palavras que eu já publiquei em outro trabalho científico e não cito a fonte. Então isso também é denominado plágio e na categoria de autoplágio. Agora, como nós podemos evitar o plágio? Então, basicamente, uma ABNT, que são as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ajuda-nos a evitar esse plágio. Como? Dentro dessas normas, existem normas específicas para a estrutura do texto. E aí, dentre essas normas que ajudam-nos a evitar plágio, estão as normas de formatação das citações. Então, todos os parágrafos, todos os textos, todos o que nós criamos nas dissertações, nas teses e nos artigos científicos, se nós utilizarmos essas normas técnicas da BNT, nós poderemos evitar o plágio, tá? Formatando as citações e as referências. Além de formatação, né, adicionando as citações e as referências. E aí também existem softwares específicos para nos auxiliar nessa tarefa contra o plágio, né, da similaridade. Então existem diversos programas de computador que eu mostro aqui para vocês. No entanto, a maioria desses programas existem versões grátis, mas elas têm limitação de número de palavras, da efetividade do sistema em buscar esse plágio, tá? E hoje eu vou demonstrar para vocês como é que a gente faz essa busca pela similaridade, utilizando especificamente o software, o site chamado Turnitin. Então, pessoal, eu vou demonstrar para vocês um texto que eu tenho aqui no meu computador, que eu vou checar a quantidade de similaridade que tem com outros textos da internet. Então, eu entrei no site Turnitin, fiz o login, tá? E aí eu vou adicionar trabalho, título do trabalho, artigo teste. Enviar arquivo. E aí eu vou selecionar um artigo.
Então tá, o artigo está selecionado. Então agora esse artigo ele foi selecionado e agora ele vai ser analisado. Em poucos minutos ele já vai estar pronto para análise. Desculpe, com a análise pronta. Então, pessoal, depois de mais ou menos uns 5 minutos, o site disponibiliza a análise. Tá? Então, nós clicamos na análise para abrir ela e avaliar. Então, assim, de uma maneira geral, onde o site identifica similaridade com outros trabalhos, ele grifa no texto. E se a gente clicar em cima de onde ele mostra, a gente consegue identificar a fonte que tem essa similaridade. Por exemplo, aqui, ó, mais uma vez, esse outro artigo que existe uma grande similaridade nessa sentença. Então, após essa análise criteriosa, reescrever esse texto, esse artigo vai ser submetido para publicação. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a atenção e chamar mais uma vez a atenção de vocês sobre esse assunto de grande importância na ciência. Então, que vocês tenham um bom dia e que vocês aproveitem ao máximo o evento. Um abraço.